Fala aí, bruxões, beleza? Chegou agora aqui no Caldeirão Furado, então pode ir deixando de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários. Você também pode deixar o seu comentário em destaque através do botão valeu ou então mandar a sua pergunta pro Papo Furado, QR Code na tela ou link na descrição. Você não leu errado o título deste vídeo. Todos os feitiços de Harry Potter, todos eles, os que aparecem nos filmes, nos livros, nos jogos, em jogos de cartas, em tudo, em textos, em tudo que nós temos de mídia de Harry Potter. Todos os feitiços que eu vou falar aqui são feitiços oficiais, que vêm de materiais oficiais. Caco, eu só considero o que tá no livro. Beleza, meu amigo, não tem problema. O intuito do vídeo é mostrar todos os feitiços que existem em todas as mídias. Você considera só o do livro? Beleza, fique só com eles estão aqui nessa lista. Eles estão listados em ordem alfabética e não separados por categorias. E também existem os feitiços sem nome, que a gente não conhece o encantamento. Por exemplo, feitiço do dedo mole. Esse feitiço não existe, tô usando um exemplo. Então eles estão depois da lista dos que tem nome, ok? Abafiato. Esse feitiço impede que outras pessoas ouçam conversas próximas, enchendo o ouvido delas de um zumbido não identificável. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. O Harry aprende no livro do Príncipe Mestiço, foi um dos feitiços criados por Snape. Aberto. Esse feitiço é utilizado para abrir portas. Ele aparece no filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, quando a Queen tenta usar para abrir a porta do gabinete de Percival Graves. Accio. Esse é o feitiço de invocar objetos. Ele invoca objetos que estão à vista ou não da pessoa. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, onde o Harry aprende para usar durante a primeira tarefa do torneio Tribruxo. Água-mente. Esse feitiço produz um jato de água limpa e potável da ponta da varinha. Ele aparece pela primeira vez também em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando a Fleur Delacour usa para apagar as chamas do dragão em sua saia. Alarte Ascenderai. Esse feitiço atira o alvo pro alto. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, usado por Gilderoy Lockhart na intenção de acabar com a cobra que Draco Malfoy havia conjurado no clube de duelos. O feitiço acaba sendo inútil, mas acredito que em uma criatura viva de verdade, não em uma criatura conjurada, ele possa causar algum dano, afinal vai jogar pro alto e cair em queda livre, né? Pode machucar. Alohomora, o clássico feitiço para se abrir portas, janelas, baús, tudo que tiver uma tranca. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal, usado por Hermione para abrir a porta, onde eles se escondem ali e acabam encontrando o Fofo pela primeira vez. Amato, Animo, Animato, Animagus. Esse feitiço é usado em uma parte do processo para se tornar um animago. O encantamento também é feito antes de beber a poção, não só ao nascer e ao pôr do sol. É feito ao nascer e ao pôr do sol, todos os dias antes da poção ser ingerida, e no momento de ingerir a poção também é feito. Para recitar o encantamento é preciso encostar a ponta da varinha no coração. Embora o feitiço tenha sido usado na história, ele aparece no livro Histórias de Hogwarts, Proezas, Percalços e Passatempos Perigosos, onde existe o processo completo para se tornar um animago. Anapneia. Esse feitiço limpa, desobstrui as vias aéreas do alvo caso ele esteja engasgado com alguma coisa. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, usado por Slughorn para ajudar um aluno que engasga ali durante o almoço no Expresso de Hogwarts. Anteoculatia. Esse feitiço faz crescer chifres na vítima. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Pansy Parkinson é atingida e fica dias na ala hospitalar. Aparecio. O feitiço revela mensagens secretas com tinta invisível ou quaisquer outras marcações ocultas. Também funciona contra feitiços de ocultação. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Hermione usa, sem sucesso, no diário de Tom Riddle para tentar descobrir alguma coisa. Apare Vestigian. Esse feitiço revela traços e vestígios de magia deixadas por bruxos ou criaturas mágicas. Ele aparece pela primeira vez em Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, onde Newt Scamander usa para rastrear Tina Goldstein e algumas outras criaturas. Aparatação. Embora não seja um feitiço muito comumente usado como os outros que nós estamos acostumados, a aparatação não deixa de ser um feitiço. A aparatação é mencionada pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Aqua Eructo. Esse feitiço é usado para criar e controlar um jato de água limpa da ponta da varinha. O que diferencia ele do Água-Mente é a sua intensidade. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Aranha Exumai. Esse feitiço repele aranhas. Ele também pode ser usado contra acromântulas, mas não é tão eficaz. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta. O Harry vê Tom Riddle utilizando esse feitiço na lembrança que ele vê no diário. Aresto Momentum. Esse feitiço diminui a velocidade de algo que está caindo.
Abindo. Ele pode ser usado de diversas formas, inclusive na própria pessoa que está conjurando. Ele foi inventado em 1711, inicialmente para ser usado nas goles, para que elas caiam mais devagar e os jogadores tenham tempo de pegar sem precisar ir ao chão. Ascendio. Esse feitiço eleva a pessoa que conjurou bem alto no ar. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Harry usa para subir a superfície quando estava no Lago Negro. Avada Kedavra, ou também como é conhecida, a Maldição da Morte. Como o nome diz, ela causa morte instantânea, uma morte sem dor e sem deixar qualquer vestígio. Não existe uma contra-maldição, não existe um meio de se defender por magia da Maldição da Morte. Por isso, ela é uma das 3 maldições imperdoáveis. Ela aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, na aula do falso Alastor Moody. Ave-Force. Esse feitiço transforma pequenos objetos e criaturas em pássaros. A primeira aparição dele é no Harry Potter Trading Card Game, que é um jogo de cartas de Harry Potter. Mas o feitiço também aparece em lançamentos do mesmo ano, como o jogo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Avenziglon. Esse feitiço transforma um objeto em um dispositivo de rastreamento. Ele aparece em Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald quando Newt Scamander usa em uma pena para conseguir rastrear Yusuf Kama. Aves. Esse feitiço conjura um bando de pássaros da ponta da varinha. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, usado pelo Sr. Olivaras quando ele testa a varinha de Victor Krum durante a pesagem de varinhas. Azaração de combater bicho-papão. Embora essa azaração esteja aqui citada com este nome, o nome original dela é Bat-Bogey X, que na tradução foi mudado para azaração de rebater bicho-papão, o que é uma confusão, porque na verdade boogie aqui não é de bicho-papão, e sim de meleca de nariz. Então o termo certo aqui seria azaração do morcego de meleca. O efeito dela é transformar as melecas de nariz de alguém em morcegos que saem voando das narinas. Ela é uma azaração bastante incômoda e usado em criaturas menores do que seres humanos pode ser fatal. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix. A Gina usa em Draco Malfoy quando eles estão presos ali pelos membros da Brigada Inquisitorial. Balbílios. Os efeitos exatos desse feitiço são desconhecidos, mas provavelmente ele deve causar algum dano, porque ele produz faíscas e um raio de luz branco da ponta da varinha. Ele aparece pela primeira vez no jogo Harry Potter Trading Card Games. Bombarda. Esse feitiço provoca uma pequena explosão. Ele aparece pela primeira vez no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando Hermione resgata Sirius da torre. Bombarda Máxima. Ele cria uma explosão muito mais forte, mais intensa do que o Bombarda. Ele é capaz de destruir paredes, inclusive. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix, usado por Umbridge. Brachiabindo. Esse feitiço prende o oponente em cordas invisíveis. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Brachion Emendo. Esse feitiço, se usado corretamente, cola ossos quebrados. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Gilderoy Lockhart tenta usar em Harry sem sucesso. Feitiço Cabeça de Bolha. Ele produz uma grande bolha de ar ao redor da cabeça de quem conjura, permitindo respirar enquanto está submerso na água. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, usado por Cedrico e Fleur Delacour durante a segunda tarefa do torneio Tribruxo. Calvório. Esse feitiço remove os cabelos da vítima. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal. O Harry lê sobre esse feitiço no livro Maldições e Contra-Maldições de Vindictum Viridiano, quando ele tá no Beco Diagonal. Cantes. Esse feitiço faz a vítima começar a cantar incontrolavelmente. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, nas versões de PC. No livro Cálice de Fogo, esse feitiço é usado pelos professores de Hogwarts para encantar as armaduras de Hogwarts para cantar músicas natalinas. Capacius Extremis. Esse feitiço expande as dimensões internas de um objeto sem afetar as dimensões externas, aumentando sua capacidade e tornando seu conteúdo mais leve. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta. O Arthur Weasley encantou o Ford Anglia com essa magia para caber toda a família ali e todos os pertences. É o feitiço também usado na maleta do Newt Scamander, também é o feitiço utilizado na barraca da Copa Mundial de Quadribol em que os Weasley ficam e na bolsa de Hermione. Esse feitiço é proibido pelo Ministério da Magia porque senão os bruxos podem fazer simplesmente uma mansão dentro de uma caixa de fósforos. Carpe Retractum. Esse feitiço produz uma corda de luz usada para puxar objetos na direção do conjurador ou puxar o próprio conjurador na direção do objeto. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Feitiço de Miadura. Esse feitiço emite um alarme que parece vários gatos miando ao mesmo tempo se alguém específico ou mais pessoas pisarem num local onde esse feitiço foi lançado. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Cave Inimico.
Esse feitiço produz uma barreira invisível que mantém o conjurador escondido dos outros. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, usado por Hermione em conjunto com outros feitiços para proteger os locais que eles ficavam nas florestas. Circunrota. Esse feitiço faz objetos girarem. Ele aparece pela primeira vez em Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald, onde Leta Lestrange usa para girar as torres do registro da sala de registros do Ministério da Magia. System Aperio. Esse feitiço abre baús e caixas. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Tom Riddle usa para abrir a caixa que Aragog estava escondida. Coloportos. Esse feitiço tranca portas e tudo que pode ser trancado. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix quando Hermione usa em uma das portas do Departamento de Mistérios para tentar atrasar os Comensais da Morte durante a batalha. Mesmo com esse feitiço, o feitiço Alohomora consegue abrir uma porta. Então é um feitiço meio inútil, pra ser sincero. Coloshu. Esse feitiço fixa os sapatos da vítima no chão. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter Trade Card Games e também no livro Maldições e Contra-Maldições de Vindictus Viridiano. Colovaria. Esse feitiço é usado para alterar a cor de alguma coisa. É o feitiço que o Dumbledore usa para mudar as cores das flâmulas na festa de encerramento do primeiro ano do Harry, e ele também aparece em Ordem da Fênix quando os alunos precisam usá-lo durante os seus nomes. Confringo. Esse feitiço produz uma explosão de fogo. Ele aparece pela primeira vez no jogo Harry Potter e a Pedra Filosofal nas figurinhas dos sapos de chocolate. Em Relíquias da Morte, o Harry usa esse feitiço para destruir, para separar o sidecar que estava na motocicleta ali do Hagrid. Confundos. Esse feitiço faz com que a vítima fique confusa e atordoada. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Enigma do Príncipe quando Hermione usa contra Cormac McLaggen durante o teste para goleiro do time de quadribol da Grifinória. Conjuntivictus. Esse feitiço causa irritação nos olhos, forçando-os a inchar e fechar. Dragões são particularmente suscetíveis a esse feitiço porque o seu ponto fraco são os olhos. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, usado por Victor Krum durante a primeira tarefa. Crinos Muto. Esse feitiço é usado para transfigurar a cor e o estilo do cabelo de alguém. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. O Harry usa para mudar a cor de sua sobrancelha, mas é identificado como Crinos Muto no jogo Harry Potter Lego. Cruciatus. A maldição da tortura faz com que a vítima sinta dores insuportáveis a ponto de desejar a morte. Se usado por muito tempo em uma vítima, pode deixar sequelas irreparáveis. Também é uma das 3 maldições imperdoáveis porque não existe defesa para essa magia. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo durante a aula do falso Moody. Defódio. Esse feitiço permite que o conjurador cave entre rochas. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte e é usado para abrir caminhos entre as rochas de Gringotts quando eles estão fugindo no dragão. Deletrius. Esse feitiço é usado para fazer desaparecer a sombra projetada pelo feitiço Prior Incantato. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo quando Amos Diggory usa o Prior Incantato para detectar o último feitiço lançado pela varinha de Harry encontrado em posse da Wink e depois usa para deletar o que aparece quando ele usa esse feitiço. Densaudio. Esse feitiço faz com que os dentes da vítima cresçam incontrolavelmente. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo quando Draco Malfoy atinge Hermione Granger e seus dentes crescem até a altura do tórax. Deprimo. Esse feitiço é usado para fazer buracos no chão. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte. A Hermione usa para abrir um buraco no chão da sala de Xenophilius Lovegood quando eles são emboscados por Comensais da Morte. Depulso. Esse feitiço empurra o alvo para longe do conjurador. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo enquanto os alunos aprendem nas aulas de feitiço. Descendo. Esse feitiço faz com que o objeto caia ou se mova para baixo. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Desaparatação. Assim como a aparatação, que é um feitiço, a desaparatação também é. E a aparatação é aparecer em um lugar. E a desaparatação é desaparecer de um lugar. Então, são mecanismos diferentes. Então, por isso são considerados 2 tipos de feitiços diferentes. Embora eles tenham praticamente o mesmo objetivo. Defindo, usado para cortar ou rasgar objetos com precisão. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Harry usa para rasgar a mochila do Cedrico para chamar a atenção e falar com ele particularmente longe das pessoas. Diminuendo, esse feitiço força o alvo a encolher. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix, enquanto Nigel usa durante as aulas da Armada de Dumbledore. Descension. Esse feitiço é usado para abrir passagens. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando ele usa para abrir a passagem secreta da estátua da Bruxa de um Olho Só. Draconiforce.
Esse feitiço transforma o alvo em um dragão. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e é um feitiço que a Hermione precisa usar em uma das missões, onde precisa voar e controlar um dragãozinho. Ducli Force. Esse feitiço transforma a vítima em um pato. Ele aparece no jogo Harry Potter Lego. Duro. Esse feitiço transforma um objeto em pedra. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, usado por Hermione Granger enquanto escapava dos Comensais da Morte na Batalha de Hogwarts. Ebúglio. Essa azaração faz com que a vítima fique presa em uma grande bolha. Ela aparece no jogo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Engordio. Esse feitiço aumenta o tamanho das coisas. Ele é mencionado pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, embora o efeito dele já tivesse sido mencionado antes por Hagrid, que disse que usou o feitiço nas abóboras da sua plantação. Engorgio Sculus. Esse feitiço faz com que o crânio da vítima enche desproporcionalmente. O encantamento é visto pela primeira vez no jogo Harry Potter Lego Ano 1 a 4, mas é mencionado em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Emancipare. Esse feitiço solta o oponente de cordas conjuradas pelo feitiço Fulgari. Ele aparece em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Enervate. Esse feitiço desperta uma vítima que foi desmaiada, nocauteada por um feitiço de atordoamento. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Amos Diggory usa para despertar o Ink, que está desmaiada. Enervate Vulnera Sanentor. Esse feitiço aparentemente zumbifica uma criatura morta, transformando em uma espécie de marionete. Ele aparece em Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore. O Grindelwald usa para fazer um zumbi do bebê em que ele havia matado. Entomorphis. Esse feitiço é usado para transformar o alvo em um insetoide, um humano com aparência de inseto, com traços de inseto. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Harry pensa em usar contra o Duda, mas acaba não fazendo. Estupefaça. O feitiço clássico para atordoar vítimas. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo pela primeira vez, quando aurores usam durante a Copa Mundial de Quadribol e quase acertam Harry, Ron e Hermione. Episque. Esse feitiço é usado para curar ferimentos aparentemente pequenos, como ossos e cartilagens quebrados. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando a Tonks usa para curar o nariz do Harry depois que ele toma uma pisada na cara do Draco. Epoximise. Esse feitiço adere um objeto ao outro, fazendo uma super cola. Ele aparece em Harry Potter Trading Card Games, mas é visto em Animais Fantásticos e Onde Habitam, quando Newt usa para prender o Pelúcio na janela. Feitiço Erecto. Eu sei que você é muito quinta série aí, deu uma risadinha. Esse feitiço é usado... A descrição não ajuda. Esse feitiço é usado para armar uma barraca ou outra estrutura vertical. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, usado por Hermione Granger para construir um abrigo para ela, o Harry e o Ron, para montar a barraca, para armar a barraca. Evanesce. Esse feitiço faz o alvo desaparecer. Ele aparece em Harry Potter Trading Card Games. Evanesco é um feitiço que também faz alguma coisa desaparecer. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix, usado por Gil Weasley para fazer desaparecer um maço de pergaminhos antigos enquanto limpava o Largo Grimmauld. Vipera Evanesca. Esse feitiço faz uma serpente conjurado por magia desaparecer. Ele pode ser uma variação do Evanesco e ter a palavra vipera na frente, porque tem a ver ali com cobra, com veneno, com serpente. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, no filme pelo menos. Everte Statum. Esse feitiço arremessa a vítima para trás. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Draco utiliza contra o Harry no clube de duelos. Expecto Patronum. Eu acho que o Expecto Patronum dispensa explicações, né? Ele é um feitiço usado para repelir dementadores e é muito difícil de ser conjurado. É um símbolo de poder e capacidade de bruxos conjurar um patrono corpóreo. Ele assume sempre a forma de um animal e para conjurar é preciso ter lembranças muito fortes. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Expelliarmus, o feitiço que salvou a pele do Harry um monte de vezes. O feitiço para desarmar o oponente. Ele faz a varinha voar da mão do oponente. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, usado por Snape contra Gilderoy Lockhart no clube de duelos. Expulso. Esse feitiço provoca uma explosão, mas não igual bombarda. Esse feitiço usa a pressão para fazer isso, ao invés do calor. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, usado por Dolohov durante a batalha ali na cafeteria. Férula. Esse feitiço conjura bandagens e as enrola ao redor de um ferimento, imobilizando qualquer osso quebrado. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando Lupin usa no Ron. Fiantoduri. Esse é um feitiço de proteção usado em um perímetro, em uma área, para proteger um local. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, enquanto os professores
professores tentam fortalecer a escola para atrasar o Voldemort. Feitiço Fidelius. Esse feitiço é extremamente complexo e ele oculta uma informação na alma de uma pessoa. Essa pessoa passa a ser o fiel do segredo e nada consegue arrancar a informação dessa pessoa, a não ser que essa pessoa entregue a informação de livre e espontânea vontade. A pessoa pode ser torturada, a mente pode ser invadida, nada tira essa informação dela, a não ser ela mesma contar de livre e espontânea vontade. Quando um lugar está sob esse feitiço, ou pessoas estão escondidas sob esse feitiço, os inimigos dessa pessoa podem ficar cara a cara com eles, que eles não vão conseguir encontrar. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Fogo Maldito. Esse feitiço libera um fogo amaldiçoado que assume formas de criaturas e feras que buscam destruir por tudo. Eles queimam tudo e é impossível de se apagar com feitiços de água. Ele é extremamente perigoso e difícil de se controlar. É uma das poucas formas que pode ser utilizado para destruir o Horcrux. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, usado por Crabbe na Sala Precisa. Finestra. Esse feitiço quebra vidros. Ele aparece em Animais Fantásticos e Onde Habitam quando Newt utiliza para quebrar a janela de uma joalheria para tentar recuperar o pelúcio. Finite Incantatem. Esse feitiço encerra o efeito de muitos outros feitiços. Ele não pode ser usado contra todos os feitiços, mas funciona contra a maioria deles. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta durante o Clube de Duelos. O Snape utiliza esse feitiço. Flagrate. Esse feitiço escreve com fogo no ar. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, usado por Tom Riddle para escrever o seu nome e mostrar o anagrama "Eu sou o Lord Voldemort". Hermione também usa esse feitiço para marcar as portas do Departamento de Mistério lá no Ministério da Magia. Flint Force. Esse feitiço transforma objetos em caixas de fósforo. Ele aparece pela primeira vez no jogo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Flipendo. Clássico Flipendo. Quem joga os jogos de Harry Potter conhece Flipendo de muito tempo. Esse feitiço empurra objetos e criaturas para trás. Ele tem variações de força, chamados de Flipendo Duo, Flipendo Máxima ou Flipendo Tria, mas é o mesmo feitiço, só muda a intensidade. Ele aparece pela primeira vez no jogo Harry Potter e a Pedra Filosofal e é ensinado na primeira aula de defesa contra as artes das trevas. Depois ele aparece em outros jogos como Hogwarts Legacy e também aparece em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Fracto Strata. Esse feitiço emite um eletrochoque que quebra pequenos objetos em pedaços. Ele aparece no jogo Harry Potter Lego. Fumos. Você entendeu certo, é fumos mesmo, não é lumos. Esse feitiço Fumos gera uma cortina de fumaça defensiva que dificulta a visibilidade. Ele aparece no jogo Harry Potter e a Câmara Secreta, também aparece em Harry Potter Trading Card Games. Segundo o guia de autoproteção, ele é um feitiço das trevas. Furúnculos. Esse feitiço cobre a vítima de furúnculos. Ele é autoexplicativo. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Fulgari. Esse feitiço produz cordas luminosas que prendem os braços às vítimas. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Gêmeo. Esse feitiço faz uma cópia exata de um objeto, mas a cópia não tem valor ou as propriedades mágicas que o primeiro objeto vai ter. Existe uma variação desse feitiço para multiplicar infinitamente objetos tocados, assim como é visto no cofre dos Lestrange. O uso dessa variação do feitiço pode ser fatal, porque a pessoa pode ser esmagada. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, usado por Hermione Granger quando eles invadem o Ministério da Magia para tomar o medalhão de Dolores Umbridge. Ela cria uma cópia idêntica para que ela não desconfiasse de nada quando recuperasse a consciência. Glacius. Esse feitiço congela o alvo, não o alvo Dumbledore. Coitado, o Dumbledore tá, dependendo desse vídeo, tá tomando um monte, né? Porque eu falo alvo um monte de vezes, mas não é o alvo Dumbledore, é o alvo. Ele aparece pela primeira vez no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Glício. Esse feitiço faz com que os degraus de uma escada se achatem e transformem em um escorregador. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, usado pela Hermione para escapar dos Comensais da Morte durante a Batalha de Hogwarts. Omenum Revelio. Esse feitiço revela a presença humana em um local. Ele é mencionado pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, mas é usado por Dumbledore de forma não verbal em Câmara Secreta. Homúnculos. O feitiço Homúnculo permite rastrear movimentos de cada pessoa em um mapa, desde que essas pessoas estejam na área do mapa. Ele aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ele é um dos feitiços contidos no mapa do Maroto. Ele foi identificado como feitiço Homúnculo no texto
O Mapa do Maroto, que foi publicado no Pottermore e é da própria J.K. Rowling. O Morphus. Esse feitiço faz com que um lobisomem volte à forma humana temporariamente. Ele aparece em Harry Potter e a Câmara Secreta. De acordo com Gilderoy Lockhart, ele usou esse feitiço para forçar o lobisomem de Wagga Wagga a assumir sua forma humana novamente. Se esse feitiço existe e se é verdade, não saberemos. Harmonia Nectere Passus. Esse feitiço é usado para ativar a magia do Armário Sumidouro. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Herbiforce. Esse feitiço faz com que flores brotem na vítima. Ele aparece em Harry Potter Lego anos 1 e 4 e 5 e 7 e em Hogwarts Mystery. Herbívicos. Esse feitiço é usado para plantas mágicas crescerem mais rápido. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, ensinado pela professora Sprout nas aulas de herbologia. Impervious. Esse feitiço torna um objeto impermeável, faz um objeto repelir água. Hermione usa em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban para tornar os óculos do Harry impermeáveis e ele poder enxergar melhor durante o jogo. Inanimatus Conjuros. Esse feitiço tem um efeito desconhecido, mas provavelmente ele é usado para conjurar um objeto inanimado. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix. A Minerva pede uma redação sobre ele aos alunos do 5º ano. E ele também é usado em Harry Potter Hogwarts Mystery para decorar um local conjurando objetos. Feitiço Incarceros. Ele amarra o alvo com cordas conjuradas do nada. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix quando a Umbridge tenta conter os centauros na Floresta Proibida. Incêndio é um feitiço que produz fogo. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo quando Arthur usa para acender a fogueira na casa dos Dursley. Lacarnum Inflammari. Esse feitiço acende alguma coisa usando uma pequena bolinha de fogo. Ele aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal. No filme, a Hermione usa para distrair o Snape. Inflatus. Esse feitiço infla o alvo enchendo-o de ar e fazendo flutuar. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É o feitiço que o Harry usa sem querer na Tia Guida. Informus. Esse feitiço serve para coletar dados e informações como pontos fortes e fracos de alguma criatura mágica. Ele aparece no jogo Harry Potter e a Câmara Secreta de Game Boy Advance. Ilegibilus. Esse feitiço torna impossível ler algo escrito. Ele aparece no jogo Harry Potter Trading Card Games. Immobilus. Esse feitiço imobiliza, paralisando a vítima. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta quando Hermione usa para conter os diabretes da Cornualha na aula do Gilderoy Lockhart. Impedimenta. Esse feitiço torna os movimentos da vítima extremamente lentos. Diferente do Immobilus, que paralisa, esse feitiço só torna lento. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry treina esse feitiço para usar na terceira tarefa do torneio Tribruxo. Maldição Império. Uma das 3 maldições imperdoáveis permite que o conjurador tenha controle absoluto sobre a vítima, fazendo ela cometer as maiores atrocidades do mundo sem saber que está fazendo isso. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, ensinado pelo falso Moody na aula de defesa contra as artes das trevas. Langlock. Essa azaração prende a língua da vítima no céu da boca. Ele foi criado por Severo Snape e ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Enigma do Príncipe e o Harry usa contra o Pirraça. Lapiforce. Esse feitiço transforma o alvo em um coelho. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Legilimens. Esse é o feitiço usado por um legilimente para penetrar as camadas da mente de outras pessoas. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix quando o Snape está ensinando sobre oclumência para o Harry. Levicorpus. Esse feitiço pendura a pessoa pelos ares através do calcanhar. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Enigma do Príncipe e também foi um feitiço criado por Snape. Levioso. Esse feitiço faz objetos levitarem, mas não os movimenta. Ele aparece pela primeira vez em Hogwarts Legacy. Libera Corpus. É o contrafeitiço do Levicorpus. Ele anula o efeito do Levicorpus. Ele aparece também em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Locomotor. Esse feitiço permite movimentar um objeto para qualquer direção, levantando ele alguns centímetros do chão. Normalmente o nome do objeto que a pessoa quer movimentar é falado junto com o encantamento. Por exemplo, Locomotor Malas ou Locomotor Malão. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix quando a Tonks utiliza o feitiço para carregar o malão do Harry quando a guarda avançada vai resgatá-lo da Rua dos Alfeneiros. Locomotor Mortis. Esse feitiço junta as pernas da vítima uma na outra, impossibilitando-a de se movimentar. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e
a Pedra Filosofal. Draco lança ele no Neville, é o famoso feitiço das pernas presas. Locomotor Weebly. Esse feitiço faz com que as pernas da vítima fiquem moles, como se tivessem virado gelatina. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo. A Hermione lança esse feitiço no Harry enquanto eles estão treinando para a terceira tarefa do torneio Tribruxo. Pier Totum Locomotor. Esse feitiço faz com que estátuas ganhem movimentos. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte porque a Minerva McGonagall sempre quis usar esse feitiço. Lumos, o feitiço que ilumina a ponta da varinha. Ele aparece pela primeira vez no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, mas o Harry já havia usado ele no livro anterior quando ele vai seguir as aranhas na Floresta Proibida. Lumos Maxima. Ele produz um clarão ofuscante de luz branca brilhante a partir da ponta da varinha. Ele é a variação mais forte do feitiço Lumos e, acreditem ou não, ele só existe nos filmes. Ele aparece pela primeira vez no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Lumos Solem. Diferente do Lumos, esse feitiço produz luz, mas luz do sol. Ele aparece pela primeira vez no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando a Hermione liberta o Ron do Visgo do Diabo, e ele também só existe no filme. Mágicos Extremos. Esse feitiço potencializa temporariamente os feitiços realizados em conjunto e sintonia com outro lançador. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Meloforce. Esse feitiço envolve a cabeça da vítima em uma abóbora. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mas no quinto livro, quando Dumbledore escapa do Fudge, rola um boato de que o Fudge tinha sido atingido por esse feitiço. Meteorologins Recanto. Esse feitiço faz com que efeitos climáticos causados por outras azarações sejam cessados. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando o Ron usa no escritório do Yaxley, quando ele está disfarçado de Reginald Cottermole. Mimblewimble. Essa maldição dá um nó na língua do alvo, impedindo-o de falar claramente. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, e é o feitiço que o Moody usa depois da morte do Dumbledore para proteger o Lago Grimmauld. Mobiliarbus. Esse feitiço movimenta árvores ou objetos feitos de madeira, como varinhas, por exemplo. Ele aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando a Hermione usa para colocar uma árvore de Natal na frente do Harry no Três Vassouras para escondê-lo. Mobilicorpus. Esse feitiço levita e movimenta corpos, vivos ou mortos. Ele aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O Sirius Black usa esse feitiço para carregar o Severus Snape desmaiado. Molhari. Esse feitiço produz uma almofada invisível. Ele é principalmente utilizado na confecção de vassouras. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte. A Hermione usa para amortecer a queda deles no banco de Gringotts. No filme ela usa este momento. No livro não diz qual ela usa, mas pela descrição o mais próximo que chega é esse. Mors Moldru. Esse feitiço conjura a Marca Negra, que é o sinal dos Comensais da Morte e de Voldemort. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, enquanto o Bartol Crouch Jr. conjura na Copa Mundial de Quadribol. Mucus ad nauseam. Esse feitiço provoca um resfriado intenso com muita coriza na vítima, e esse resfriado é causado por espirros constantes que soltam muita catota. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal. O Quirrell ensina aos alunos do primeiro ano e é descrito por Ron como Maldição dos Boogies, ou Maldição da Meleca. É que em português foi mudado pra feitiça no livro, só que em inglês fala Boogie's Curse, então é essa maldição dos Boogies, maldição da Meleca. Multicorpors. Esse feitiço é usado para mudar as cores e estilo das roupas de uma pessoa. Ele aparece no jogo Lego Harry Potter. Mutatio Sculus. Esse feitiço faz cabeças extras nascerem na vítima. Ele é mencionado por Ron em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando ele tá contando dos feitiços que os bruxos usavam no Egito Antigo para proteger os sarcófagos e afastar ladrões das pirâmides. Nox. Esse é o feitiço que apaga a luz. É o contra-feitiço de Lumos. Ele aparece no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Nebulus. Esse feitiço cria uma densa névoa da ponta da varinha, tornando um dia claro completamente nublado e escuro. Ele aparece em Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald. Dumbledore usa para dificultar a visão das pessoas porque eles estavam sendo seguidos ali por funcionários do Ministério da Magia. Obliviate. Esse feitiço apaga memórias específicas. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, e Gilderoy Lockhart tenta usar em Harry e Ron, mas o feitiço acaba saindo pela culatra por conta da varinha quebrada de Ron. Obscuro. Esse feitiço venda os olhos da pessoa atingida com uma venda negra. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Hermione usa no retrato de Phineas Nigellus Black para impedir que ele veja a localização deles. Opugno. Esse feitiço faz com que objetos ou criaturas conjuradas ataquem uma pessoa. Ela aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando Hermione usa nos pássaros que ela conjurou com aves para atacar Ron. Orbis. Esse feitiço suga o alvo pro chão. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Orquídeos.
Esse feitiço conjura um buquê de flores da ponta da varinha. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Olivaras usa esse feitiço para testar a varinha de Fleur Delacour durante a pesagem de varinhas. Os Cause. Essa azaração faz a boca da vítima desaparecer. Ela aparece em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Leta Lestrange usa em uma aluna ali da sua época de escola. Pack. Esse feitiço coloca pertences dentro da mala. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix e a Tonks usa para fazer as malas do Harry. Em português ele foi traduzido para fazer malas. Partes Temporos. Esse feitiço abre uma fenda temporária separando os lados de algo, seja de um feitiço ou de uma outra barreira. Esse feitiço pode ser água, fogo. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe quando Dumbledore usa para separar o Anel de Fogo ali na Caverna de Cristal e escapar do Zinferi. Perigo. Esse feitiço dispara faíscas vermelhas da ponta da varinha. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, usado pelos campeões tribruxo durante a terceira tarefa para sinalizar alguma emergência. Pesque Pixie Pesternome. Aparentemente, esse feitiço é usado para conter diabretes da Cornualha, mas se o seu uso é comprovado nós não sabemos, porque sua primeira e única aparição é em Harry Potter e a Câmara Secreta, onde o Gilderoy Lockhart não consegue utilizar esse feitiço. Pisciforce. Esse feitiço transforma o alvo em um peixe. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Cálice de Fogo e provavelmente é o feitiço que o Horácio Slughorn cita lá em Enigma do Príncipe que a mãe do Harry fez, transformando a pétala de flor num peixinho. Portus. Esse feitiço é utilizado para transformar um objeto em chave de portal. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, no livro. Prior Incantato. Esse feitiço mostra o último feitiço realizado por uma varinha. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Amos Diggory utiliza esse encantamento na varinha do Harry para ver se aquela varinha tinha sido usada para lançar a Marca Negra. O Prior Incantato é o feitiço. E existe o fenômeno Priori Incantatem, que é diferente. Esse fenômeno é raro e acontece quando duas varinhas gêmeas tentam se atacar e elas ficam interligadas, e uma força a outra a regurgitar os ecos dos seus últimos feitiços. Protego. O feitiço escudo básico. Ele conjura um escudo invisível para proteger alguns ataques físicos e feitiços. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo. A Hermione ensina o feitiço para o Harry enquanto ele treina para a terceira tarefa do torneio Tribruxo. Protego Diabólica. Esse feitiço conjura um anel de fogo protetor ao redor do conjurador e mata apenas os seus inimigos. Ele aparece pela primeira vez em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, usado pelo próprio Grindelwald. Protego Horribilis. Esse é um feitiço de proteção avançada contra feitiços das trevas e invasores. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, conjurado por Flitwick para proteger a escola antes da Batalha de Hogwarts. Protego Máxima. Também é um poderoso feitiço escudo contra a magia das trevas, uma versão muito mais forte do Protego, especialmente se ele é combinado com outros feitiços de proteção. Ele é tão poderoso que poderia desintegrar a pessoa que tentasse ultrapassá-lo. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte e é usado para proteger o castelo antes da batalha. Protego Totalum também é outra variação do Protego, e ele é usado não só na Batalha de Hogwarts para proteger a escola, como usado por Harry e Hermione também para proteger as áreas que eles acampavam. Pulos. Essa azaração transforma a vítima em galinha. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Quietos. Esse feitiço faz o som de multidões ficar mais baixo ou completamente sem volume. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, usado por Ludo Bagman para falar com a multidão. Redactum Sculus. Esse feitiço é o contra-feitiço do engorjo Sculus. Ele reduz a cabeça da pessoa de tamanho. Ele aparece no jogo Harry Potter Lego. Redúcio. Esse feitiço faz um objeto encolher de tamanho. Ele é o feitiço usado para reverter o engorjo. O Redúcio aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando Harry usa para testar a varinha de Ameixeira Brava. Reducto. Diferente do Redúcio, o Reducto é uma maldição. Ele quebra objetos e, dependendo da intensidade que é lançado, pode desintegrá-los. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix, e a Gina Weasley demonstra grande afinidade com esse feitiço. Repare Force. Esse feitiço de cura reverte pequenos danos e doenças leves induzidas magicamente, como paralisia e envenenamento. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban de Game Boy Advance. Reverte. Esse feitiço faz objetos retornarem à posição inicial ou estado inicial. Ele aparece em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Leta Lestrange usa para fazer os arquivos das famílias bruxas voltarem ao lugar lá no Ministério da Magia. Reláxio. Esse feitiço
força o alvo a soltar algo que estiver segurando. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo. O Harry usa para tentar se livrar dos Grindelwalds durante a segunda tarefa. Reparar Farge. Esse feitiço é usado para reverter transformações incompletas. Ele aparece no Pottermore, no Guia para Iniciantes em Transfiguração. Reparo. Esse feitiço repara objetos quebrados, rasgados ou destruídos. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando Hermione usa para consertar os óculos do Harry. Naquele caso, como ela queria consertar os óculos dele, ela diz óculos reparo. Quando Newt quer consertar um papel rasgado, ele fala papiros reparo. Repelo Trouxatum. Esse feitiço impede trouxas de verem ou de entrarem onde o feitiço foi lançado. Quando o trouxa se aproxima dessa área, ele esquece onde ele estava indo, o que ele estava fazendo, ou se lembra de alguma coisa que ele precisava fazer e acaba mudando a direção. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, usado no acampamento da Copa Mundial de Quadribol. Repelo Inimicum, ou como ficou em português, Repelo Inimigotum. O efeito dessa magia sozinho é desconhecido, mas combinado com outros feitiços de proteção, ele é capaz de desintegrar inimigos que tentem ultrapassar as barreiras do feitiço. Ele aparece pela primeira vez no filme Harry Potter e as Relíquias da Morte. Revelio. O feitiço Revelio, o mais usado no jogo Hogwarts Legacy, revela segredos escondidos em algum lugar ou em algum objeto, coisas ocultas em algum objeto mágico, ou então uma pessoa sob um disfarce. Ele aparece pela primeira vez no jogo Harry Potter e as Relíquias da Morte e depois aparece no filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Rictum Sempra. Esse feitiço faz cócegas na vítima. E apesar de parecer bobo, na verdade ele é bem irritante, porque cócegas é a coisa mais infernal do mundo. Então é praticamente uma tortura esse feitiço. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta. Ridículos. Esse é realmente o feitiço de rebater bicho-papão, porque ele força o bicho-papão a assumir uma forma engraçada, e assim acaba anulando o efeito dele, que é causar medo. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, na primeira aula do Lupin de defesa contra as artes das trevas. Salvio Exia. Esse feitiço protege uma área contra azarações e maldições. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, onde o Harry e a Hermione lançam ao redor do acampamento que eles ficam quando eles estão fugindo na floresta. Scourgify. Esse feitiço limpa objetos. No Brasil, ele foi traduzido simplesmente para limpar. Embora ele já tenha sido visto anteriormente, ele aparece pela primeira vez com o encantamento sendo feito em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando a Tonks usa para tentar limpar a gaiola da Edwiges quando ela vai lá resgatar o Harry na Rua dos Alfeneiros. Sectum Sempra. Essa maldição faz cortes muito profundos na vítima que se assemelham a cortes de uma espada. Se a vítima não for devidamente socorrida, ela pode sangrar até a morte. Essa maldição foi criada por Severo Snape para usar contra seus inimigos e aparece pela primeira vez no livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Serpensortia. Esse feitiço conjura uma serpente da ponta da varinha. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Draco conjura no clube de duelos para atacar o Harry. Silêncio. Esse feitiço torna algo silencioso. Ele é diferente do feitiço Quietus, que é para diminuir barulho de multidão. Esse faz realmente alguém ficar sem volume nenhum. A Hermione usa ele em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando ela faz silenciar um corvo durante uma aula de feitiços, e também usa na batalha lá do Departamento de Mistérios no Antonin Dolohov, que inclusive foi o que salvou a vida dela, porque sem poder falar, ele conjura a maldição dele, que é muito perigosa, um pouco mais fraca, porque ele faz não verbal, e aí isso salvou a vida da Hermione. Scourge. Esse feitiço serve para limpar ectoplasma e para assustar fantasmas e outros espíritos. Ele aparece no jogo de Harry Potter e a Câmara Secreta, na versão de PC, de console e de Game Boy Color. Sluglus Eructum. Esse é o famoso feitiço que o Ron usa contra o Draco, cara de lesma. Ele força a vítima a vomitar lesmas, quando dá certo, né? Porque o Ron, coitado, saiu pela culatra e acabou fazendo ele mesmo vomitar lesmas. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, mas o seu encantamento é identificado apenas no jogo Harry Potter Lego. Sonoros. Esse feitiço faz com que o conjurador, ao encostar a ponta da varinha no pescoço, amplifique sua voz como se estivesse usando um microfone conectado a uma caixa. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo na Copa Mundial de Quadribol, quando Ludo Bagman utiliza para falar com o público. Specialis Revelio. Esse feitiço revela outros feitiços lançados em objetos ou poções. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando a Hermione usa para tentar descobrir se existe alguma magia oculta no livro do Príncipe Mestiço. Spongify. Esse feitiço torna objetos rígidos em elástico, podendo utilizar uma pedra, por exemplo, como uma cama elástica. Ele aparece no jogo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Externios. Esse feitiço faz a vítima espirrar descontroladamente por um curto período de tempo.
Ele aparece no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Surditor. Esse contrafeitiço é usado para remover certos tipos de encantamentos. Ele aparece em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, quando Newt Scamander livra o Jacob de um encantamento que a Queen colocou. Tarantalegra. Esse feitiço faz com que as pernas da vítima sofra espasmos descontrolados e muito intensos, fazendo parecer que ele está dançando de uma forma muito esquisita. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, no Clube de Duelos. Tentaclifers. Esse feitiço transfigura a cabeça da vítima em um tentáculo. Ele aparece no jogo Harry Potter Lego. Tergeo, ou Tergeo. Esse feitiço suga sujeira, como sangue derramado, líquidos, gorduras. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando a Hermione usa para limpar o sangue no rosto do Harry. Titilando. Esse feitiço, muito parecido com o Rictus Sempra, faz cócegas na vítima e deixa ela bem fraca. Ele aparece no jogo Harry Potter Trading Card Game. Ventus. Esse feitiço dispara um jato muito forte de vento da ponta da varinha, específico para a vítima. Ele não afeta as pessoas ao redor, só a vítima para quem ele foi conjurado. Ele aparece em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. O Newt usa contra um funcionário do ministério que estava perseguindo ele. Vera Verto. Esse feitiço transforma animais em cálices de água, e ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, no filme. Verdilhos. Esse feitiço é usado para disparar faíscas verdes da ponta da varinha. Sua primeira aparição é em Harry Potter e a Pedra Filosofal, lá na Floresta Proibida, quando o Hagrid leva os alunos para cumprir detenção. O encantamento não é identificado nesse livro, ele é identificado no Harry Potter Trading Card Games, mas no livro eles usam um feitiço de disparar faíscas verdes, portanto é esse feitiço. Verdimilhos. Esse feitiço também produz faíscas verdes, mas essas faíscas podem ser usadas para causar dano no oponente. Aparece em Harry Potter Trading Card Games. Vermículos. Esse feitiço transforma coisas em vermes. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Vermílios. Esse feitiço dispara faíscas vermelhas da ponta da varinha. Ele também aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ele tem praticamente a mesma função do Periculum, só que ele é o Vermilius e não o Periculum. Ele também não é identificado no livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas é identificado no jogo Harry Potter Trading Card Games. Vipera Ivanesca. Esse feitiço faz cobras conjuradas desaparecerem. Ele aparece no filme Harry Potter e a Câmara Secreta, quando o Snape usa para dar fim na cobra que o Draco conjurou. Vulnerasanentor. Esse é um feitiço de cura que retarda o fluxo sanguíneo, limpa resíduos e cicatriza as feridas. Ele é um dos feitiços que podem ser usados para curar os ferimentos do Sectum Sempra. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando o Snape ajuda o Draco depois de ser atacado por Harry. Wedgewozi. Esse feitiço é usado para atirar um objeto em alguém. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando o Lupin usa para atirar um chiclete que o Pirraça colocou na fechadura do armário do Filch contra ele mesmo. Wingardium Leviosa. É Leviosa e não Leviosa. Opa, desculpa, Hermione, tem razão, é Leviosa. Esse feitiço faz objetos levitarem e é possível movê-los em toda a direção enquanto eles estão no ar. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal, tanto no livro quanto no filme. E agora nós chegamos nos feitiços que não tem um nome de encantamento propriamente dito, ou até tem, mas são desconhecidos. Feitiço de atirar flechas. Bom, como o nome sugere, ele dispara flechas da ponta da varinha. Ele apareceu pela primeira vez em quadribol através dos séculos, e é o feitiço que os torcedores do time Flechas de Appleby usavam na torcida para comemorar alguma coisa, mas ele foi proibido porque estava machucando as outras pessoas e até pegou no nariz de um juiz. Feitiço anti-desaparatação. Também, como o nome sugere, ele impede que uma pessoa desaparate de um lugar. Se esse feitiço é colocado em uma área, a pessoa que está dentro não consegue desaparatar dali. E o anti-desaparatação aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando o Dumbledore aprisiona os Comensais da Morte lá no Departamento de Mistérios. E existe também o feitiço anti-aparatação, que é o feitiço que impede a pessoa de entrar no lugar que está com esse feitiço. Normalmente os dois são usados em conjunto em um local, como Hogwarts, que tem anti-aparatação e anti-desaparatação. Ou seja, não pode nem entrar nem sair aparatando. E o anti-aparatação aparece em Prisioneiro de Azkaban, mencionado pela Hermione falando que o Sirius Black não poderia aparatar em Hogwarts. Feitiço da linha etária. Esse feitiço conjura uma linha que impede pessoas abaixo ou acima de uma idade específica a ultrapassar. E se esse feitiço tenta ser burlado, ele pode trazer algumas consequências até engraçadas. Ah, e o feitiço da linha etária aparece em Cálice de Fogo pela primeira vez. Feitiço anti-trapaça. Bem, esse é um feitiço bem geral e deve existir mais de um tipo de feitiço anti-trapaça, porque existem vários feitiços
feitiços de trapaça. Ele faz justamente o que o nome sugere. Evita trapaças em provas escolares, testes, algumas penas são encantadas com esse feitiço, e ele é mencionado pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Maldição de Dolohov. Essa era uma maldição que não se sabe se foi criada pelo próprio Antonin Dolohov, mas ele usou no Departamento de Mistérios e atingiu a Hermione, que precisou ficar 10 dias na enfermaria, ou seja, é uma maldição muito forte que tem a capacidade de matar. A Hermione só não morreu porque ela silenciou o Dolohov e ele precisou fazer essa maldição de forma não verbal, o que acabou enfraquecendo ela um pouco. Feitiço atmosférico. É uma magia que cria climas atmosféricos dentro de um ambiente lançado, por exemplo, para fazer chover, ou para fazer nevar, ou para fazer ficar sol. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte. É o encantamento que tava lá na sala do Yaxley fazendo chover e que o Ron precisa resolver disfarçado de Reginald Cuttermall. Feitiço de transfiguração em texugo. Também, como o nome sugere, transfigura alguém ou um objeto em texugo. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal. O Harry tá passando perto da sala da Minerva e ele escuta ela muito brava dando bronca em um aluno que tinha transformado o colega em um texugo. E esse feitiço também aparece no jogo Harry Potter Trading Card Game. Maldição balbuciante. Essa maldição faz com que a vítima fique balbuciando incontrolavelmente, assim como babuínos bobocas balbuciando em bando. Ele aparece em Harry Potter e a Câmara Secreta. Segundo Gilderoy Lockhart, ele salvou um bruxo vítima dessa maldição, então vai saber se ela existe, se ela é real ou se ele só tava inventando a parte que ele salvou mesmo. Feitiço básico. Bem, o que é o feitiço básico? Ele é simplesmente um feitiço que causa danos leves e quebra alguns pequenos objetos. E ele aparece em Hogwarts Legacy, é o feitiço genérico geral que o personagem usa ali pra atacar algumas coisas. Mas não deixa de ser um feitiço do universo de Harry Potter. Feitiço de ofuscamento. Esse feitiço permite que o conjurador disfarce coisas. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, mencionado pelo Xenofilho Lovegood, que explica sobre capas de invisibilidade que algumas podem carregar esse feitiço. Feitiço das chamas azuis. Esse feitiço produz chamas azuis que podem ser guardadas em potes. Elas não queimam em contato com a pele, mas pode acabar chamuscando roupas e outros materiais. Ele aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando a Hermione usa para distrair o Snape, e também é o feitiço que ela usa contra o Visgo do Diabo. Caco, mas peraí, ela não usou o Lumus Solem contra o Visgo do Diabo? No filme, sim. No livro, não. Ela usa esse. Então, como um aparece em uma mídia, outro aparece em outra mídia, a intenção do vídeo é falar sobre todos, aqui estão os dois. Feitiço de faíscas azuis. Também, como o nome sugere, produz faíscas azuis da ponta da varinha. Ele também pode ser usado ofensivamente contra alguém para causar dano. Ele aparece pela primeira vez no texto da Copa Mundial de Quadribol em 2014, onde a torcida dos Estados Unidos estava conjurando faíscas azuis, vermelhas e brancas. E uma coisa interessante é que no rascunho de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a guarda avançada iria usar faíscas azuis para sinalizar ali quando eles vão resgatar o Harry da Rua dos Alfeneiros, mas eles acabam usando verde e vermelha. Feitiço de conjurar ponte. Bem, vocês não vão acreditar o que esse feitiço faz. Conjura uma ponte. Esse é o feitiço que aparece no Conto dos Três Irmãos, onde os irmãos conjuram uma ponte para atravessar o rio. Azaração da vassoura descontrolada. Esse feitiço é usado para fazer com que vassouras tentem derrubar os seus montadores com movimentos violentos, incontroláveis e repentinos. Ele aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal e é a azaração que o Quirrell usa para tentar derrubar o Harry. Feitiço de bolha. Diferente do cabeça de bolha, esse feitiço produz um fluxo de bolhas que não estouram. Essas bolhas são usadas em Harry Potter e a Pedra Filosofal para decorar as árvores de Natal quando o professor Flitwick conjura bolhas douradas. Azaração em cascata. Esse feitiço ataca vários oponentes que estejam próximos de uma vítima. Ele aparece no jogo Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 do Nintendo DS. Transfigurar caldeirão em peneira. Bom, sugestivo também, né? Transforma um caldeirão em uma peneira. Ele aparece no jogo Harry Potter Trading Card Game. Transfiguração de caldeirão em texugo. Aparece no jogo Harry Potter e a Ordem da Fênix. Feitiço da euforia. Esse feitiço faz a pessoa atingida ficar completamente alegre e eufórica a ponto de ficar descontrolada. E se usado muitas vezes, pode causar um ataque de riso histérico. Ele aparece pela primeira vez nas cartas do Sapo de Chocolate lá em Harry Potter e a Pedra Filosofal de videogame e de PC também, onde a figurinha do bruxo diz que ele foi quem inventou esse feitiço, que é o Felix Summerby. Feitiço de limpeza. Bom, é um feitiço bem geral para limpar objetos e ele aparece no site oficial da J.K. Rowling e também no jogo Hogwarts Mystery. Feitiço de ocultação. Embora eu já tenha falado outro feitiço com esse nome, esse daqui também aparece uma outra vez, então um feitiço diferente. Ele esconde coisas ou lugares de vista, os deixando invisíveis, além de ocultar propriedades mágicas de objetos. Embora ele tenha aparecido pela primeira vez em Ordem da Fênix, já havia sido mencionado antes em Prisioneiro
Prisioneiro de Azkaban. Feitiço da pele de floco de milho. Esse feitiço faz com que a pele da vítima fique toda empipocada, parecendo com flocos de milho. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Cassius Warrington da Brigada Inquisitorial acaba indo para ala hospitalar, sendo vítima desse feitiço. Azaração Cracker. Esse feitiço é usado para conjurar fogos de artifício explosivos para usar contra alguém. Ele pode ser usado em duelos, inclusive. Ele aparece no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban de Game Boy Advance. Transfigurar mesa em porco. Bem, o nome já diz tudo, né? Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando a professora Minerva tá usando esse feitiço ali pra demonstrar a transfiguração pra turma de calouros do primeiro ano. Feitiço de desintegração. Esse feitiço faz o corpo da vítima ficar rígido e seco, tornando ele totalmente vulnerável a um feitiço posterior. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, e é o feitiço que a Molly usa pra matar Bellatrix. Feitiço da desilusão. Esse feitiço faz com que o alvo se misture perfeitamente, se camufle perfeitamente ao ambiente, como um camaleão, tornando ele praticamente invisível. É um feitiço muito usado em capas de invisibilidade. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Moody lança esse feitiço no Harry para resgatar ele da Rua dos Alfeneiros. Feitiço secante. Esse feitiço serve para secar poças ou pequenas lagoas ou alguma quantidade razoável de água. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo, enquanto Harry está pesquisando um meio de cumprir a segunda tarefa do torneio Tribruxo. Feitiço de transformar orelhas em kumquats. E a essa altura você deve estar se perguntando o que diabos é um kumquat. Bom, um kumquat é uma fruta, parece uma laranja, só que bem pequenininha. Ela possui alguns outros nomes, como laranjinha kikan, mas isso não muda o fato do que ela é. Esse feitiço aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix, mencionado no Pasquim, a revista que a Luna Lovegood está lendo no Expresso de Hogwarts. Maldição para encolher orelhas. Esse feitiço faz com que as orelhas do alvo encolham. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando o Ron conta que o Gui recebeu de uma correspondente de Castelo Bruxo um chapéu com essa maldição, porque ele acabou não indo fazer intercâmbio na escola do Brasil. Maldição para expelir tripas. O nome já diz tudo, né? É uma maldição usada para arrancar as tripas do caboclo. Ela é mencionada em Harry Potter e a Ordem da Fênix, no livro. Feitiço de extintor. Esse feitiço apaga incêndios. Ele aparece em Harry Potter e a Câmara Secreta no jogo, e também é mencionado por Carlinhos Weasley em Harry Potter e o Cálice de Fogo no livro. Feitiço de alteração de memória. Esse feitiço permite alterar memórias existentes ou até inserir memórias completamente falsas na mente da vítima, podendo fazer a vítima esquecer completamente quem ela é. Voldemort usa esse feitiço pelo menos 2 vezes ao longo da série. No seu tio Morfino para confessar os assassinatos dos Riddle, e também em Hockey para assumir a culpa do assassinato de sua mestre. E Hermione usa esse feitiço para alterar a memória dos pais para protegê-los durante a Segunda Guerra Bruxa. Feitiço para tornar objetos leves como uma pena. O nome é autoexplicativo. Esse feitiço aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e o Harry pensa em usá-lo para aliviar o peso do seu malão e conseguir carregá-lo na vassoura e poder voar até o beco diagonal. Transfiguração em furão. Esse feitiço aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando o falso Moody transfigura o Draco em um furão para castigá-lo. Azaração para remover dedos. Ela aparece pela primeira vez em quadribol através dos séculos, quando Grunilda Nin acaba ficando muito brava pelo seu marido, o jogador de quadribol, chegar tarde em casa, e ela lança uma azaração nele e remove os dedos do coitado. Tornado de fogo. Esse feitiço produz um grande círculo de fogo e é muito útil contra Inferi. Ele aparece em Harry Potter e Enigma do Príncipe, quando Dumbledore usa lá na caverna para salvar ele e o Harry. Maldição abrasadora. Esse feitiço faz com que objetos encantados por ele queimem como brasa a pele da pessoa que entrar em contato com ele. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte. É um dos feitiços usados no cofre dos Lestrange. Feitiço de congelamento de chamas. Faz com que o fogo provoque cócegas ao invés de queimar, sem mudar a aparência do fogo. Ele aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando Harry faz uma redação sobre Wendelin a Esquisita, a bruxa que gostava de ser capturada só para ter a sensação de coceguinhas que o fogo congelado fazia nela. Conjuração de frascos. Esse feitiço faz com que a pessoa conjure frascos de vidro. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando Hermione Granger usa esse feitiço para dar um frasco ao Harry quando ele coleta as lembranças do Snape. Feitiço para fazer voar. Esse feitiço é lançado em vassouras. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Draco Malfoy menciona esse feitiço insultando a vassoura do Ron. Feitiço para crescer pelos. Esse feitiço faz com que cresçam pelos na vítima. Usado e aprovado pelo Tony Ramos. Ele aparece em Harry Potter e a Câmara Secreta. O Fred e George usam em si mesmo para tentar animar a Gina, que estava meio para baixo. Feitiço agarrador. Ele é usado para ajudar a segurar um objeto com mais eficácia. Ele aparece pela primeira vez em quadribol através dos séculos, e algumas pessoas deduzem que esse feitiço
feitiço seja o Aresto Momento, embora não falhe o encantamento dele em quadribol através dos séculos. Então ele entra aqui na lista como um feitiço sem encantamento. Feitiço de conjuração de G-Trash. G-Trash é uma criatura mágica semelhante a um cão, e esse feitiço conjura essas criaturas verdes e luminosas da ponta da varinha para serem usados para atacar oponentes. Ele aparece no jogo Harry Potter e a Câmara Secreta. E um detalhe, para quem pensa, Ah não, esses feitiços de jogos nem valem nada. esse feitiço, por exemplo, foi criado a partir dos rascunhos de coisas que não entraram nos livros, que a própria J.K. Rowling mandou para os desenvolvedores dos jogos. G-Trash era uma criatura que estaria oficialmente ali em Harry Potter, mas acabou ficando nos rascunhos e não entrou. Então assim, não é porque não foi para a versão final do livro que nada a ver, completamente inventado por quem fez o jogo, sabe? Azaração da língua de chifre. Essa azaração transforma a língua da vítima em um chifre. Aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo enquanto Harry tá pesquisando meios de passar pelo dragão na primeira tarefa. Feitiço de frenagem Horton Kate. Esse feitiço patenteado por esses bruxos, Basil Horton e Randolph Kate, permite que os jogadores freiem a vassoura com mais precisão. Ele aparece pela primeira vez em quadribol através dos séculos. Feitiço para a criação de Horcrux. Esse feitiço é usado como parte do ritual da criação de Horcrux, e ele é completamente desconhecido, mas ele é o feitiço que tira a alma do corpo de quem fez a Horcrux e encerra num objeto. Ele é mencionado em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, no livro. Feitiço de ar quente ou feitiço secador. Esse feitiço faz ar quente sair da ponta da varinha e ajuda a secar roupas molhadas ou aquecer alguém. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix, usado por Hermione para secar suas vestes, e também aparece depois em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Feitiço Volta a Hora. Esse é o feitiço usado para encantar os viratempos. Ele é um feitiço que reverte uma hora, mas é muito instável, então por isso ele só funciona com segurança quando é colocado na ampulheta do viratempo. Ele aparece no texto Viratempo do Pottermore, escrito pela J.K. Rowling. Azaração de arremesso. Esse feitiço faz com que vassouras arremessem o montador para longe. Ele é diferente da azaração usada por Quirrell na vassoura do Harry ali no primeiro ano, porque o Quirrell fica fazendo um feitiço mantendo contato visual. Essa azaração pode ser colocado ali na vassoura e simplesmente derrubar o montador de surpresa. Ele aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando Flitwick revista a vassoura ali, a Firebolt que o Harry ganha sem saber de quem é, para ver se ela não tinha nenhum perigo, inclusive esse feitiço. Azaração do dedo duro. Essa azaração faz com que alguém que trai um compromisso que tenha firmado acabe tendo furúnculos no rosto com a palavra dedo duro, e as cicatrizes são bem difíceis de sair. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Hermione lança no pergaminho da armada de Dumbledore para que eles não fossem traídos, e eles foram, e a Marieta Edgecombe acabou pagando o preço. Feitiço para engrossar o cabelo. Esse feitiço faz com que o cabelo e a sobrancelha da vítima engrosse descontroladamente e cresça descontroladamente. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Miles Blatchley usa essa azaração contra Alice Spinnet enquanto ela estava estudando na biblioteca de costas. Feitiço do cubo de gelo. Bom, esse feitiço cria um cubo de gelo, e ele aparece no jogo Harry Potter, Enigmas e Magia. Feitiço imperturbável. Esse feitiço cria uma barreira invisível em um objeto, como uma porta. Essa barreira faz objetos ricochetearem ao serem atirados contra a porta e impede a pessoa de ouvir o que os outros estão falando do outro lado da porta. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix e é o feitiço usado por Molly na porta da cozinha para que ninguém ouça o que acontece nas reuniões da Ordem da Fênix. Ele é diferente do abafiato. Azaração de escalpelamento. Embora o nome faça a gente pensar que seja uma coisa mais violenta, ele só tira todos os pelos da vítima. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo quando Harry tá pesquisando meios de enfrentar o dragão. Feitiço de alarme contra intrusos. Bom, também é um feitiço meio geral, né, e pode existir mais de um, e ele detecta intrusos e emite um alarme. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, usado pelo Slughorn na casa que ele tá escondido. Azaração do cérebro de gelatina. Esse feitiço reduz os processos mentais de alguém, deixando mais lento e vulnerável. Ele aparece no boletim informativo Profeta Diário, que era uma coleção de documentos feitos pela J.K. Rowling, colocados no site lá em 1999, e esse site podia ser acessado por membros do fã-clube de Harry Potter lá do Reino Unido. Maldição dos dedos de gelatina. Faz com que os dedos da pessoa fiquem completamente molengas, sem dar firmeza para segurar qualquer coisa. Ele também aparece nesse informativo Profeta Diário. Azaração da reversão de joelhos. Esse feitiço faz os joelhos da vítima serem invertidos, virados completamente para o outro lado, para trás. Ele aparece em quadribol através dos séculos. Feitiço para tricotar. Esse feitiço simplesmente encanta as agulhas de tricô para fazerem o trabalho sozinhas. Aparece no filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Azaração que faz sair alho poró dos ouvidos da vítima.
Aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, usado por um aluno do 4º ano da Grifinória em um aluno do 6º ano da Sonserina, antes da partida final de quadribol. Névoa patenteada do Ministério da Magia. Essa névoa patenteada do Ministério da Magia é usada para esconder alguns lugares mágicos. Também aparece pela primeira vez no informativo Profeta Diário. Feitiço para apagar pegadas. Esse feitiço apaga as pegadas do chão, deve apagar vestígios também. Aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix no livro. Ele é usado quando a Hermione apaga as pegadas ali para esconder que eles estiveram na cabana do Hagrid. Feitiço de extrair dor e sofrimento. Inventado por Isidora Morganek, esse feitiço permitia extrair a dor e sofrimento de um indivíduo. O que é muito perigoso, porque a dor e o sofrimento fazem parte do crescimento pessoal do ser humano. Além disso, essa dor e sofrimento precisava ser armazenada em algum lugar, o que era muito perigoso. Esse feitiço aparece no jogo Hogwarts Legacy. Feitiço do devaneio. Esse feitiço foi criado por Fred e George e ele proporciona 30 minutos de devaneio realista. Ele é proibido para menores de 16 anos e seus efeitos colaterais incluem baba e expressão vazia. Aparece em Harry Potter e Enigma do Príncipe. Azaração do bafo de pimenta. Essa azaração provoca um hálito quente e ardente na vítima. Aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, também quando Harry está pesquisando como passar pelo dragão. Feitiço adesivo permanente. Esse feitiço fixa objetos permanentemente no lugar, tornando impossível removê-lo. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix, é o feitiço no quadro da mãe dos Sirius. Feitiço de posicionamento. Ele coloca um objeto magicamente em um local específico. É um feitiço usado para colocar freios em kelps, por exemplo, que essa é a forma de domar um kelp. Ele aparece em Animais Fantásticos e Onde Habitam, o livro. Feitiço de Proteu. Esse feitiço faz com que cópias de um objeto se alterem magicamente à medida que a matriz seja alterada também. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Hermione usa esse feitiço para encantar os galeões falsos e assim os membros da armada de Dumbledore serem atualizados sobre as datas das novas reuniões, sem parecer suspeito. Feitiço da Cápsula de Proteção. Esse feitiço envolve o conjurador em um globo transparente de proteção que repele feitiços e objetos físicos lançados contra ele. Aparece em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald e também em Segredos de Dumbledore. Talvez ele seja uma versão avançada do Protego, mas como não tem o encantamento, então não sabemos. Feitiço de Faíscas Roxas. Esse feitiço faz fogos de artifícios roxos da ponta da varinha. Ele é usado em Harry Potter e a Pedra Filosofal por Dumbledore para chamar a atenção dos alunos quando eles estão em pânico ali pelo trasgo ter invadido Hogwarts. Azaração de esguichar pus. Esse feitiço faz com que o nariz da vítima comece a esguichar pus incontrolavelmente. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe e é o feitiço que o Morfino Gaunt usa lá no chefe de execução das leis da magia que vai visitá-los e intimá-los por conta de feitiço que ele usou contra trouxas. Feitiço de conjurar rosas. Esse feitiço faz com que roseiras cresçam num ritmo anormalmente rápido. Ele aparece em Harry Potter Magical Weekend. Feitiço para conjurar Eléboros. Também é um feitiço que faz surgir flores, no caso Eléboros, e ele é usado pela Hermione em Harry Potter e as Relíquias da Morte quando ela conjura a coroa de flores para colocar no túmulo dos pais do Harry. Feitiço do barco a remo. Esse feitiço faz com que um barco ande sozinho como se alguém estivesse remando. Ele aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal quando o Hagrid vai resgatar o Harry lá do casebre e também é um feitiço utilizado nos barquinhos de Hogwarts. Feitiço de recarga. Esse feitiço reabastece o que o conjurador encantar, por exemplo, como bebidas em um copo que vão sendo enchidas sem parar. Ele aparece em Harry Potter e Enigma do Príncipe enquanto Hagrid e Slughorn bebiam depois do enterro do Aragog. Azaração de espirrar sardinhas. Esse feitiço faz a vítima expelir sardinhas incontrolavelmente do nariz. Ela aparece em Harry Potter e a Câmara Secreta, mencionada por Hagrid, que conta já ter sido vítima desse feitiço. Feitiço de fazer molho. Esse feitiço conjura um molho cremoso da ponta da varinha. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo enquanto a Molly está fazendo o jantar. Feitiço selante. Esse feitiço sela envelopes e pergaminhos. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix quando a Umbridge usa em um pergaminho. Azaração do ouriço do mar. Esse feitiço transforma a vítima parcialmente em um ouriço do mar. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte quando Percy usa durante a Batalha de Hogwarts contra o Pius Tiknis. Feitiço de romper escudos. Ele aniquila encantamentos e escudos mágicos e aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte no filme quando Voldemort usa contra a proteção que está em volta do castelo de Hogwarts. Feitiço de disparo. Esse feitiço faz o ar se deslocar de uma forma tão rápida e potente que equivale a um tiro de uma arma de fogo trouxa. Ele aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte quando Harry, Ron e Hermione tentam destruir a Horcrux do medalhão e não conseguem obter resultado. E também na cena deletada onde Harry e Ron estão tentando caçar um coelho para comer. Feitiço esmagador. Esse feitiço produz uma energia que gera um impacto
impacto significativo no ambiente. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando Bellatrix Lestrange usa no grande salão e destrói as janelas. Azaração escorregadia. Esse feitiço torna um objeto completamente escorregadio e muito difícil de se segurar. Ele aparece no jogo Harry Potter Hogwarts Mystery. Feitiço sonoro. Diferente dos sonoros que amplifica a voz do conjurador, esse feitiço emite um rugido amplificado da ponta da varinha, causando um ruído que perturba tudo em seu caminho. E ele também pode ser usado para ferir oponentes. Ele aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban no jogo de Game Boy Advance. Maldição dos joelhos de esponja. Esse feitiço deixa as pernas da vítima esponjosas, moles como esponjas, dificultando que ele ande. Aparece no informativo do Profeta Diário. Feitiço de transfigurar pena em minhoca. Esse feitiço, como o nome sugere, transforma a pena de alguém em uma minhoca. Ele aparece no jogo Harry Potter Trading Card Game. Feitiço detector de atividade furtiva. Esse feitiço detecta movimentos em um ambiente onde ele foi lançado. E ele aparece pela primeira vez no livro Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando a Umbridge coloca esse feitiço na sua sala, depois de soltarem pelúcios lá. E é assim que ela consegue capturar o Harry quando ele vai tentar usar a lareira dela. Azaração ferreteante. Esse feitiço reproduz os efeitos da picada de um inseto bastante potente. Ele é muito dolorido e acaba deformando, deixando inchado onde a pessoa é atingida. Esse feitiço aparece em Relíquias da Morte quando a Hermione usa para tentar disfarçar o Harry quando eles são capturados. Azaração de esticar. Esse feitiço faz com que a vítima se estique feito um elástico. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe quando a Molly menciona sobre o crescimento do Ron e brinca que parecia que ele havia sido vítima desse feitiço. Feitiço sensorial. Esse feitiço concede ao conjurador sentidos aprimorados, para ele ver ou sentir coisas que normalmente ele não veria. Ele aparece em Relíquias da Morte, mencionado pelo Ron já adulto no epílogo, quando ele fala que queria colocar esses feitiços para substituir os retrovisores dos carros. Feitiço de troca. Esse feitiço substitui objetos ou parte de objetos ou criaturas. Provavelmente também funciona com seres humanos. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo quando Harry está pesquisando uma forma de passar pelo dragão na primeira tarefa do torneio Tribruxo, e a Hermione diz que seria útil se ele conseguisse transformar os dentes do dragão em chiclete. Azaração de tabu. Quando essa azaração é conjurada e aplicada a uma palavra ou nome, quando esse nome é dito, acaba causando uma perturbação mágica que quebra todos os encantamentos de proteção que tem no local, revelando a localização de quem disse a palavra que tem o feitiço. Ele quebra a maioria das proteções, mas não todas. Por exemplo, o feitiço Fidelius continua imune a esse feitiço. Aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte, e é assim que os Comensais da Morte, sequestradores, conseguem encontrar pessoas que falam o nome do Voldemort. Feitiço do crescimento de cauda. Esse feitiço faz com que uma cauda cresça na vítima. Ele aparece no informativo do Profeta Diário lá em 1999, mas provavelmente é o feitiço que o Hagrid usa no Duda. Transfiguração de Bully em tartaruga. Esse feitiço transforma um Bully de chá em uma tartaruga, e ele aparece no livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Os alunos precisam fazer esse feitiço no teste de transfiguração. Feitiço para endireitar os dentes. Ele alinha os dentes tortos e corrige seu tamanho. Ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando a Madame Pomfrey usa o feitiço em Hermione depois dela ser vítima do Densaldion, mas também foi o feitiço que o Nick Quase Sem Cabeça usou ou tentou usar na Lady Grieve, o que acabou fazendo ele ser condenado à morte porque acabou dando errado. Feitiço de transportar objetos. Esse feitiço faz objetos desaparecer de um local e aparecer em outro. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, usado por Dumbledore para fazer os objetos do Harry sair da Rua dos Alfeneiros para toca. Azaração para crescer unhas do pé. Essa azaração faz com que as unhas do pé cresçam de maneira incontrolável. Aparece em Enigma do Príncipe, o Harry usa contra o Goyle porque ele viu no livro do Príncipe Mestiço, também é uma das que o Snape criou. Tortura transmogrifana. Bom, possivelmente pelo nome, faz a vítima ser torturada. Esse feitiço aparece em Harry Potter e a Câmara Secreta. O Gilderoy Lockhart fala que tinha certeza que foi o que matou a Madame Nora, quando ela só estava petrificada. Azaração do tropeço. Esse feitiço força o alvo a tropeçar e cair. Ele aparece em Ordem da Fênix quando Harry lança contra o Malfoy, no livro. Feitiço das orelhas trêmulas. Esse feitiço faz com que as orelhas da vítima se contraiam. Aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo quando Moody lança no Harry em uma das aulas de defesa contra as artes das trevas, no caso o falso Moody, né? Feitiço de tornar objetos inquebráveis. Como o nome sugere, torna objetos inquebráveis. A Hermione usa esse feitiço para proteger o frasco onde ela prende a Rita Skeeter sob a forma animago. Aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, o livro. Voto perpétuo. Embora o nome seja voto perpétuo,
o feitiço que é feito ali não tem um encantamento específico, então por isso ele tá nesse meio aqui. O voto perpétuo em si já é um feitiço, então ele faz com que a pessoa que jure alguma coisa morra caso não cumpra o que prometeu. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando o Snape faz o voto com Narcisa. Feitiço do voo sem suporte. Esse feitiço permite que o bruxo voe sem auxílio de vassoura, criatura ou qualquer outro suporte, voe por conta própria. Ele foi criado por Voldemort e Snape também sabia como usá-lo. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Feitiço do aspirador de pó. Bom, como o nome sugere, faz a varinha aspirar sujeira como se fosse um aspirador de pó. Ele aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe quando a Madame Malkin tá usando ali para limpar a sujeira da sua loja. Feitiço dos 4 pontos. Esse feitiço torna a varinha uma espécie de bússola que aponta para o norte e o Harry usa lá no labirinto na terceira tarefa no livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Feitiço de Dumbledore. O efeito propriamente dito desse feitiço é desconhecido, porque ele não é visto em momento nenhum atingindo a vítima. No duelo do Ministério da Magia do Voldemort com o Dumbledore conjura esse feitiço que é tão forte, tão estrondoso, que é possível sentir de longe o feitiço sendo conjurado. E o Voldemort é forçado a conjurar um escudo de prata para poder se defender, e o feitiço faz um barulho ensurdecedor quando toca nesse escudo. Conjuração de escudo prateado. Esse feitiço conjura um escudo prateado para se proteger de feitiços específicos. Ele aparece em Harry Potter e a Ordem da Fênix no duelo do Ministério, quando o Voldemort conjura para se defender do feitiço do Dumbledore. Feitiço da cápsula de água. Esse feitiço faz com que o conjurador manipule a água de um local e envolva a vítima em um globo controlado de água. Ele também aparece em Ordem da Fênix no duelo do Dumbledore e Voldemort. Feitiço da corda de fogo. Esse feitiço conjura uma longa e fina chama da ponta da varinha e envolve o corpo do alvo para imobilizá-lo. Ele é conjurado por Dumbledore em Ordem da Fênix lá na Batalha do Departamento de Mistérios. Transfigurar feitiço de fogo em cobra. O Voldemort usa esse feitiço para transfigurar essa corda de chama que o Dumbledore conjura em uma cobra. Não se sabe se é o fogo maldito, se tem alguma coisa a ver com o fogo maldito ou é uma transfiguração daquela magia mesmo. Ele também aparece no duelo ali entre o Dumbledore e o Voldemort em Ordem da Fênix. E por último, mas não menos importante, feitiço de alteração de forma. Esse feitiço altera a forma e cor de um objeto inanimado. E ele aparece em Hogwarts Legacy. Meu amigo, se você chegou até aqui, você estava muito afim de conhecer todos os feitiços de Harry Potter. Todos esses feitiços que eu citei aqui têm fontes nas mídias de Harry Potter. Todos que aparecem aqui. Talvez eu tenha deixado passar algum? Talvez. Existe essa possibilidade. Mas todos que eu falei aqui têm fonte de algum lugar. Ou aparece num jogo, ou aparece num livro, ou aparece num documento, num texto. Existem vários feitiços inventados na internet que não tem fonte alguma. Então, talvez você veja por aí algum outro feitiço que não entrou nessa lista, provavelmente é porque ele não tem uma fonte canônica. Ou então uma fonte de alguma mídia oficial de Harry Potter. Eu espero muito que você tenha curtido aprender todos os feitiços de Harry Potter. Eu aposto que você chegou no último e já tinha esquecido do primeiro, já esqueceu todos lá da metade, mas não tem problema, o objetivo do vídeo era te apresentar todos esses feitiços. Me diz aí, você achou que tinha tanto feitiço assim de Harry Potter? Eu ainda acho que tem pouco, porque se eu fosse bruxo, meu amigo, eu ia inventar tanto feitiço, mas tanto feitiço, que eu não ia... Nossa! E assim, me desculpa aqui o assunto meio nojento, mas nem pra me limpar no banheiro eu ia usar a mão. Eu ia simplesmente acenar a varinha, limpar e ficar limpinho, bonitinho. Que isso, maluco? Não, feitiços bruxos faz pouco ainda, faz pouco. Tinha que ter, com certeza tem mais, né? Tem um monte de feitiço ao redor do mundo, um monte de cultura diferente, deve ter outros feitiços também. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.